Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A, da EMF Professora Antônio Mazei. Estamos aqui com a professora Ana Paula para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, crianças, organizem o seu espaço e vamos dar início à aula de hoje. Iniciamos nossa aula realizando cabeçalho e rotina no caderno de classe. Não esqueça de pintar uma linha antes de iniciar o cabeçalho e a rotina de hoje. O cabeçalho, ele inicia com o nome da escola, EMF Professora Antônio Mazei. Depois nós temos a data de hoje, dia 19 de maio de 2020. Depois nós temos o dia da semana, hoje é terça-feira. E para terminarmos, a nossa palavrinha mágica bom dia, porque as nossas aulas, elas acontecem no período da manhã, lá na EMF Professor Antônio Mazei. Depois pule uma linha, escreva a palavra rotina. Aí, logo após, coloque o número 1, escreva língua portuguesa atividades, que são as atividades que nós vamos realizar no LDI. Número 2, escreva matemática atividades, porque serão as atividades que nós vamos realizar também no LDI. E número 3, escreva língua portuguesa leitura, porque toda terça-feira eu vou organizar um momento de leitura, que é um momento de como se a gente estivesse indo na biblioteca pegar um livro para ler, certo? E eu vou dar dicas de livro para vocês neste momento, ok? Lá no cronograma eu coloquei língua portuguesa atividades e língua portuguesa leituras, que são as leituras que nós vamos fazer. E coloquei matemática. Eu organizei da seguinte maneira a rotina, porque a leitura ela pode ser feita no final do dia, ok? Como um momento prazeroso para vocês, crianças. Então vamos lá. Vamos começar nossa aula. Vamos iniciar com a aula de língua portuguesa. Nós estamos fazendo um estudo do texto, né? Que tem como título Garoto Escritor. E o gênero textual, o tipo desse texto, né? É uma entrevista. E nós vamos hoje realizar o estudo das páginas do LDI 28 e 29. Crianças, muitas vezes aqui eu não estou colocando a data no LDI conforme a professora fazia na sala de aula. Por quê? Porque a professora já ensinou vocês colocarem a data, então todas as páginas que vocês forem realizar, por favor, coloquem a data, para que vocês possam se organizar. A professora Ana coloca a data no LDI dela e vocês colocam no de vocês. Por favor, tentem não esquecer. Depois eu vou só mandar uma fotinha para mostrar como eu coloco a data no meu LDI, ok? Então, tá bom. Vamos continuar, né, com a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer correção da atividade anterior, né? Nós temos a atividade de número 15, que se encontra na página 28 e a continuação na 29. Então, vamos lá. Releia este trecho, observando as palavras sublinhadas. Vamos ver. Lembrando que sublinhadas é quando eu tenho o tracinho embaixo, ok? Então, vamos lá. Recreio. Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? Francisco. É preciso ler muito para ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudá-lo. Podemos fazer tudo com vontade e coragem. Então, eu acabei de ler um trecho da entrevista para fazermos a atividade da letra A. No trecho acima, nós temos palavras sublinhadas. Nós já vimos que é a palavra dicas e a palavra lançar. Então, vamos fazer a atividade A. Dicas é o mesmo que. Então, dicas tem o mesmo significado do que. Vamos lá. Ordens. Quando alguém está dando uma dica, é uma ordem?
Conselhos. Quando alguém dá dica de alguma coisa, está dando conselhos. Ou quando alguém está dando dica, está fazendo um pedido. Vamos ver qual é a resposta correta. Conselhos. Quando alguém vai dar uma dica sobre algo, ela está dando um conselho de como você deve fazer aquilo, ok? Muito bem. Então, vamos para a atividade B agora. Lançar nesse contexto do trecho significa o quê? Seria arremessar, jogar ou publicar por à venda, certo? Então, a palavra lançar aqui, ó, querem lançar um livro. Seria arremessar o livro, jogar o livro ou publicar o livro? Como estamos falando de livro, seria publicar o livro por à venda, né? Então, para que possamos entender o significado das palavras, nós temos que ler a frase inteira para saber o contexto em que ela está, certo? E lembre-se que eu sempre dou dicas para fazer atividades, utilizar o dicionário para ajudar. E outra dica, você também pode usar o Google, né? Jogando a palavra lá e conhecendo os significados dela. Sempre temos que fazer o estudo das palavras. Letra C. Quais as dicas dadas pelo garoto para quem quer lançar um livro? Que dica que ele dá? Vamos ver? Ler muito para ter boas ideias e não desistir. Além disso, pedir ajuda aos pais. Então, olha uma dica aqui para quem aí é aluno do terceiro ano A quer lançar um livro, quer escrever um livro, né? Tem que ler muito para que você possa ampliar, aumentar as suas ideias, né? E persistir em escrever, não desistir, porque no início é um pouco difícil sim para todo mundo. Então, aqui está a correção da atividade, né? Que vocês vão realizar com muita dedicação, porque está na responsabilidade de vocês fazer a correção das atividades, né? E agora vamos fazer um momento da atividade, ok? Eu vou fazer a leitura e vou explicar para vocês como vocês devem fazer. Nós estamos fazendo agora a atividade da página 29, exercícios 16. Releia o trecho a seguir e depois faça as atividades propostas. Recreio. Quais são os autores e os livros de que você mais gosta? Francisco. Meu livro preferido é o da minha mãe, Doces Sonhos de uma Princesa. Gosto também dos de Monteiro Lobato e de Charles Dickens. Então, esse é um trecho também da entrevista. Então, vamos para a atividade da letra A. Copie da capa reproduzida ao lado o nome do livro preferido do garoto. Então, aqui está a capa ao lado. Daqui você vai tirar o nome do livro e escrever aqui. Atividade fácil, né? Então, muito bem. Letra B. Na capa do livro, circule o nome da autora. Então, aqui está a capa. Onde está o nome da autora do livro? Procure aqui e circule. Letra C. Quais são os outros autores de que Francisco também gosta? Então, leia aqui e veja qual os autores que ele também gosta e escreva aqui. São atividades simples. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. E a letra D, você já leu algum livro de Monteiro Lobato? Conte aos colegas sobre as histórias que conhece desse autor. Então, como não tem como vocês contarem, eu quero que vocês realizem essa atividade da letra D no caderno de classe. Lá no caderno de classe, abaixo da rotina, escreva a língua portuguesa, pula uma linha, atividade 16, letra D do LDI, da página 29. Escreva da seguinte maneira e depois pula uma linha, faça uma estrelinha e você vai ter que copiar a questão D e responder ela, certo? Você copia do jeito que está aqui, na linha de baixo você responde, certo? E conte ali, escrevendo quais histórias você conhece do Monteiro Lobato, ok? Muito bem. Depois você vai realizar a atividade de número 17. Complete as frases com o título do seu livro preferido e o nome do autor de que mais gosta. Então, aqui está, ó, meu livro preferido é e meu autor preferido é, certo? São atividades simples que eu tenho certeza que esse terceiro ano lindo e maravilhoso vai conseguir fazer. E finaliza a aula de língua portuguesa.
E agora vamos para a aula de matemática, certo? Na aula de matemática, nós vamos fazer o quê? Retomando o conteúdo, certo? Então, este conteúdo seria o quê? O estudo da página 27 à página 29, que foi a atividade da aula passada. Como foi uma atividade um pouco mais complicada, né? E eu utilizei o vídeo do Aprende Brasil, eu vou fazer uma retomada desse conteúdo explicando para vocês novamente, certo? Para que vocês possam entender. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui na página 27, né? Deixa eu só dar uma localizada aqui no meu ADDI. Espere um pouquinho, crianças, para dar continuidade. Então, vamos lá. Acompanhe aí a professora Ana, certo? Presta bastante atenção, porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando a subtração, que é uma operação matemática, e nós estamos trabalhando com a ideia de complementar, porque complementar também é a ideia da subtração. E nós estamos fazendo dentro de situações, problemas e trazendo a operação como resolver. Então, preste bastante atenção como você faz, certo? Uma atividade de matemática. E a primeira coisa que tem que ter na aula de matemática é a atenção, ok? Então, vamos lá. A mãe de Paula precisa embalar 195 kg de morango e já conseguiu embalar 123 kg. Quantos quilogramas de morango ainda faltam ser embalados, né? Quando eles falam quilogramas, eles estão falando da quantidade, né? O peso dos morangos, ok? Então, aqui está dizendo que a mãe da Paula precisa embalar 195 kg de morango. É o total que ela precisa. E ela já embalou desses 195, 123 kg, certo? Aí, quantos quilogramas de morango ainda faltam ser embalados? Quando estamos lendo esse probleminha, a gente tem uma ideia de completar a subtração. Completar para chegar ao valor. Primeira coisa que nós devemos fazer num problema, certo? Quando tem uma situação problema. Primeira coisa, você tem que identificar os dados, certo? Que o problema me dá. Então, vamos lá. Eu vi que ela precisa embalar 195 kg, certo? E ela já conseguiu de 195, 123 kg, certo? Aí, depois de você identificar e circular os dados, vocês têm que fazer isso em toda atividade de probleminha, hein? Então, muito bem. Vocês vão identificar a pergunta para saber o que você tem que resolver. A perguntinha está aqui. Quantos quilogramas de morango ainda faltam ser embalados? Então, quando ainda faltam, nós vamos fazer o quê? Tirar esse desse para chegar a um resultado, que é a quantidade que falta, certo? Então, vamos fazer isso utilizando o material dourado. Com as peças do material dourado, representamos o total de quilogramas de morango. Então, aqui está o total, ó, vamos ver? 100, isso vale 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 190, 91, 92, 93, 94, 95. Então, 195 é a quantidade total que ela precisa embalar, a mãe da Paula. Aí, disse que ela já conseguiu embalar 123. Então, vamos marcar o 123 que ela conseguiu embalar? Então, vamos lá, 110, 20, 21, 22, 23. Eu risquei, eu cortei o 123 aqui, certo? Aí, a perguntinha aqui seria o quê? Quantos quilos de morango ainda faltam ser embalados? É o que sobrou. Vamos ver quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas e 2 unidades. Então, seria 7 mais 2, 72. Então, quantos? Falta ser embalado 72 kg de morango. Aqui, nós resolvemos a situação de subtração com a ideia de completar somente com material dourado. Dá para ser feito isso, certo? Mas também nós temos o quê? A operação que nos ajuda a fazer isso também. Então, vamos continuar lendo aqui. As peças que você riscou representam a quantidade de quilogramas de morango que já foi embalado. Então, as que nós riscamos é o que já foi embalado. As peças que sobraram representam os quilogramas de morango que falta ser embalado.
Então, foi o que a gente descobriu nesse probleminha, certo? Bem simples. Quem não entendeu ainda, não tem problema. Você pode voltar o vídeo e rever até que você consiga compreender, ok? Então, vamos para a próxima. Agora, nós vamos fazer a mesma atividade, só que agora utilizando o quadro de ordens, certo? Lá nós fizemos o material dourado, então vamos lá. Essa situação pode ser indicada por uma sentença matemática, né? Então, como que nós apresentamos aquela situação com a operação matemática? 195 menos 123 igual a 72, certo? Mas, essa conta aqui, nós teremos que colocar ela no quadro de ordens. Como que ela ficaria? O 195 na primeira linha, o 123 na segunda linha, o tracinho e embaixo do traço nós temos o resultado, seria 72, certo? E lembrando que aqui no verdinho é a posição do quadro de ordens da unidade, o rosa é o da dezena e o azul é da centena, sempre cada um embaixo do seu local, no seu quadro de ordem. Não podemos deixar fora da ordem, certo? Por isso que chama quadro de ordens, ok? E aqui tem uma perguntinha, sobraram quantos quilogramas de morango? 72, certo? Essas flechinhas que apareceram aqui, eu vou explicar para vocês. Eu coloquei nessa flechinha, aqui é a sentença matemática, é a operação matemática, que muitas vezes ela aparece assim, e o que vocês têm que fazer para resolver? Da seguinte maneira, que é o quadro de ordens aqui. Então, toda vez que eu pedir para vocês resolver uma sentença matemática ou uma operação matemática, é dessa forma que vocês têm que resolver. E aqui embaixo nós temos o que? A resposta. Então, todo probleminha tem que ter uma resposta, ok? Muito bem. E lembrando do seguinte, dentro da subtração, nós temos alguns termos, né? Que seriam nomeações de cada número dentro da operação matemática. Então, o primeiro número aqui, ele é sempre chamado de diminuendo, o segundo número subtraindo, e o que tem aqui embaixo, que é o resultado, é chamado de diferença ou resto, ok? Esses são alguns termos matemáticos que eu trago para vocês. Agora, nós vamos para as atividades que também realizamos na aula passada, certo? Atividade 1. Bruna precisa fazer 115 balas de goma para uma encomenda, certo? Então, ao todo, ela tem que fazer 115, ok? Veja quantas balas ela já fez. Então, a gente viu aqui que ela já fez balas. Vamos ver quantas balas ela já fez? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se cada carreira dessa tem 10, então vamos contar de 10 em 10, é melhor, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102. Então, até agora ela fez 102 balas. Então, é a ideia de completar, porque ainda faltam balas, não é mesmo? Então, vamos ver aqui na atividade. Eu estou completando para que dê 115, certo? Então, aqui está pedindo assim, a letra A. Desenhe a quantidade de balas que Bruna ainda deve fazer para completar a encomenda. Eu já desenhei aqui. Então, aqui 102, não foi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Deu 115. Então, se você observar as azuis, quantas são? Vamos primeiro fazer a situação de uma operação de matemática para a gente saber o resultado, certo? Sem contar aqui. Então, vamos lá. 115 menos 102. Se você observar, deu 13. Vamos ver se deu 13 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muito bem, deu 13. Essa é a sentença matemática. Mas, professora Ana, a gente tem que resolver no quadro de ordem. Então, vamos lá completar o quadro de ordem para efetuar essa subtração. O 115 eu coloco na primeira linha,
menos, que não pode esquecer do sinal, o 102 na segunda linha, passa o traço para o igual. Então, vamos lá. 5 menos 2, 3, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Muito bem. Agora tem a resposta. Bruna ainda precisa fazer 13 balas, certo? Então, essa aqui é uma atividade matemática que foi passada na aula passada. Agora, nós vamos para a atividade 2, certo? Se vocês acharem que tá bem cansativo, vocês podem dar uma parada no vídeo e depois vocês retomam, ok? Pode tomar uma aguinha sem problema algum. Então, vamos lá. Em uma papelaria havia 156 canetas coloridas, e dessas, 42 eram azuis. Quantas canetas não eram da cor azul? Então, vamos resolver. Para resolver, siga estes passos. Então, aqui já está mostrando os passos que você tem que fazer para resolver um probleminha. Então, vamos lá. Releia o problema para determinar a operação mais adequada para resolvê-lo. Então, sempre para resolver um problema, tem que fazer a leitura, certo? Depois, pinte com um lápis de cor os números do enunciado que você vai usar. Lembra que eu falei de identificar depois os números que você vai usar? Então, nós temos aqui 156 caneta colorida e 42 eram azuis. Muito bem. Depois de fazer isso, o que vai ser feito? As peças do material dourado representam a quantidade total de canetas. Risque a quantidade de canetas azuis. Aqui está o material dourado representando a quantidade total. Vamos ver? 100, 110, 20, 30, 40, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, 156. Vou riscar as 42 azuis, certo? Então, risquei 10, 20, 30, 40, 41, 42. Então, o que sobrar, lembra? É o que vai ser a resposta, ó. 110, 114 seria a resposta, certo? Então, vamos lá. Letra C. Represente a situação como operação. Essa situação vai virar uma operação. Vamos ver? 156, que é as canetas coloridas do total, menos 42, que são azuis, e as que sobram, elas não são azuis, certo? Então, você viu que as que sobraram foi o que a professora contou que não foi riscada, ok? Depois, a letra D, complete o quadro de ordem e resolva a subtração. Então, quadro de ordem 156, o sinal de menos aqui do lado, depois o 42 embaixo, cada um na sua ordem, ok? Ó, o 2 embaixo da unidade, o 4 embaixo do desenho. E como não tem centena no 42, coloca 0, ok? E depois você faça o cálculo. Vai dar o quê? 6 menos 2, 4. 5 menos 4, 1. 1 menos 0, 1. Então, ficou 114. Então, do total, 114 canetas não eram azuis, ok? Muito bem. E vamos para as últimas atividades. Vamos lá. 3. Para uma apresentação no pátio da escola, será necessário organizar 198 cadeiras. Já estão no pátio 102 dessas cadeiras. Quantas ainda estão faltando? Vamos fazer essa atividade primeiro no quadro de ordem. 198 cadeiras, né? Será necessário para... deixa eu reformular. Para a apresentação no pátio, será necessário organizar 198 cadeiras. Então, já coloco 198 cadeiras aqui. E que já estão disponíveis as 102. Então, coloca 102 aqui. Não esquecer que nós estamos fazendo subtração. O sinal aqui. Vamos resolver? 8 mais 2 dá 6. 9 menos 0, 9. 1 menos 1, 0. Certo? Então, a resposta seria 96 cadeiras. Estão faltando 96 cadeiras. Ok? Aqui seria uma atividade um pouco mais rápida, ela não está usando um material dourado, ela estava usando o quê? Somente o quadro de ordens e o R de resposta, que seria esta linha aqui, essa frase que eu completei com o número 96, ok? E vamos finalizar com a atividade 4. Uma aluna resolveu a subtração 237 menos 102 e mostrou para a professora... tem um erro na resolução. Ela resolveu ter uma coisa errada. O que será? Vamos fazer a atividade para conferir. 237, aqui, menos 102,
7 menos 2, 5. 3 menos 0, 3. 2 menos 1, 1. O que ela fez de errado? Aqui. Porque eu tenho 3, tiro nada, tiro 0 do 3, ele ficaria ainda 3. Ela colocou 0. Então, essa seria o erro que a aluna fez, certo? Então, essa seria a aula de matemática. Para que você possa fazer o estudo, é bom, muito bom, fazer leitura e retomar o conteúdo, ok? Então, muito bem. Aí, na próxima aula, nós vamos fazer correção dos exercícios da página 30. E estou finalizando a aula de matemática e vou propor para vocês agora, na aula de língua portuguesa, lembra que eu falei para você que vamos ter o momento da leitura? Então, eu vou encaminhar um livro para que possam realizar a leitura. Mas para que vocês tenham acesso a esse livro, seria interessante o que para este momento da leitura? Você baixar o aplicativo Minhas Histórias, né? Um aplicativo. Lá constam várias histórias que eu vou dar como dicas para vocês aumentar o repertório de histórias, ok? E o terceiro ano ficou proposto para a leitura os contos, então já trouxe um primeiro conto hoje. Então, para que você possa ter acesso a esse conto, baixe o aplicativo Minhas Histórias, lá no Play Store. Depois você vai entrar no aplicativo Minhas Histórias, vai dar um clique aqui na lista das histórias, para você ter acesso à lista. Aí depois você vai ver a lista e a leitura de hoje será A Bela Adormecida, ok? Então, estou aqui propondo um momento gostoso de leitura para vocês, certo? A leitura escolhida hoje será A Bela Adormecida. E estou finalizando a aula, né? Mandando muitos beijos para os meus alunos queridos, que a professora Ana gosta muito, muito, muito. E eu agradeço, né? Obrigada pela atenção, porque eu tenho certeza que vocês prestam bastante atenção quando eu estou explicando. Certo, alunos? E boa sorte nos estudos. Se vocês tiverem alguma dica, pode encaminhar no meu privado, ok? E eu gostaria do seguinte: ao terminar a aula, eu gostaria que vocês encaminhassem para mim uma foto do aluno realizando a atividade e também das páginas que foi realizada. Dessa forma, eu vou avaliar o aluno, certo? E, além disso, eu estarei também marcando presença dele na aula de hoje, ok? Então, muito obrigada, beijos e até a próxima aula.